Olá, empreendedor e empreendedora. Estamos aqui de novo para tentar te instruir com profundidade, te ajudar a você prosperar nos teus negócios. E por isso a gente está desenvolvendo temáticas do seu dia a dia que vai fazer toda a diferença. E hoje nós vamos continuar aquele tema sobre delegar, trazendo para você opiniões de outras pessoas, que vai corroborar o que a gente falou com todas as ponderações que nós fizemos. Eu quero começar aqui lembrando de Nicolau Maquiavel, que viveu no século XV e XVI, há mais de 500 anos atrás, mas ele vivia num contexto em que o regime feudal estava enfraquecido, não funcionava mais, era um regime frágil, que não foi capaz de evitar nem sequer epidemias, e ele escreve o seu ilustre livro, O Príncipe, e no Príncipe ele retrata um personagem, que é o príncipe, que poderia fazer toda a diferença do sistema de governo para a época. Era um modelo que iria, de certa forma, contrapor ao modelo atual deles, daquela época, que era o feudalismo, para um modelo de volta ao imperialismo ou à monarquia. Ele escreve algo tremendo aqui que tem tudo a ver com, apesar de ser algo estatal, mas tem tudo a ver com a ação de delegar. Nesse livro, O Príncipe, ele diz assim: a primeira opinião que alguém forma do príncipe e de sua visão, e não é de sua visão, e de sua visão é através de observar as pessoas que convivem normalmente com ele. Ou seja, eu quero saber qual a visão que o príncipe tem, se o príncipe vai trazer benefício para a comunidade, vai trazer benefício para a nação, eu preciso observar quem está ao lado dele. Em outras palavras, o que significa isso? Não adianta eu ter um príncipe gênio, um príncipe com uma sabedoria excomunal, um príncipe diligente, mas quando eu olho para a equipe dele, eu não consigo enxergar a mesma coisa. Porque, na realidade, quem vai operacionalizar nos primeiros passos aquilo que o príncipe pensa ou aquilo que o príncipe vê, é os seus colaboradores, é a sua equipe. O que tem a ver isso com a minha empresa? Isso tem tudo a ver com a tua empresa. O príncipe na sua empresa é você. E se eu quero entender se a sua empresa ela está sendo bem gerida ou não, a primeira coisa é qual a visão que você tem da sua empresa, qual a estratégia que você tem da sua empresa, quais os planejamentos que você tem da sua empresa. E para isso eu não vou olhar para você, eu preciso olhar para a sua equipe, eu preciso olhar para os seus colaboradores. Dependendo a leitura que eu faço dos seus colaboradores, eu vou entender: o gestor dessa empresa é um gênio, o gestor dessa empresa está no caminho certo, o gestor dessa empresa é alguém que cedo ou tarde ele vai alcançar o sucesso. Percebe aqui quão importante delegar e quão importante é delegar bem? Não só isso, quero trazer também para você hoje uma reflexão de Moisés. Quando Moisés escreveu o Êxodo, ele disse assim no capítulo 18: Jetro diz a Moisés: o que você está fazendo não é bom, o trabalho é pesado demais para você, você não pode fazê-lo sozinho, e então recomendo escolher homens capazes, tementes a Deus e íntegros para repartir a carga. Vou contextualizar isso. Nesse momento da vida, Moisés estava conduzindo 2 milhões de pessoas para a terra de Canaã. Mas ele estava sobrecarregado, porque ele tinha muitas tarefas. E ali, desabafando com o sogro falou para ele: olha, o que você está fazendo não é bom, cara. Não é por aí. Você não tem tempo para nada, você está querendo fazer tudo. Você tem que repartir a carga. Senão você não vai conseguir chegar lá. Você não vai conseguir levar esse povo ao destino que você está querendo levá-los. Você precisa repartir a carga. O que é repartir a carga? É delegar. E aqui, nesse trecho bíblico, tem uma coisa tremenda que Jetro ainda ensina o modo de repartir a carga. Não é de qualquer jeito. Delegar não é diminuir teu serviço de qualquer forma, mas ele fala assim: olha que coisa tremenda, gente, é escolher homens capazes. O que significa isso? Quem vai ser o seu delegado? Você tem que olhar principalmente para a capacidade. No vídeo anterior eu comentei isso: não escolha alguém que é amigo do seu amigo, ou ele é seu amigo, ou ele é seu parente. Não, o critério é outro. O critério é: ele tem capacidade para desenvolver essa tarefa? Se você não enxerga nele alguém que tenha capacidade para desenvolver aquela tarefa, para por ali. Quando Jetro disse, olha, para Moisés, para tirar sua carga, você escolhe homens amigos.
amigos? Não. Homens parentes? Não. Homens simpáticos? Não. Homens capazes. Ele traz uma outra vertente. Homens temente a Deus. Isso também, eu acredito que isso faz muita diferença. Não é homens religiosos, não é isso não. A pessoa às vezes não vai à igreja nenhuma, mas é temente a Deus. Isso faz diferença. E ele traz uma ponderação aqui mais fundamental ainda. Íntegros. Nós vivemos um mundo com muita corrupção, gente. As pessoas se corrompem por muito pouca coisa. Então, observa na hora de você delegar se há integridade na pessoa que você está contratando. É um pouco difícil de observar isso, especialmente no estranho. Mas é fundamental, porque se você coloca para fazer uma função importante na sua empresa alguém capaz, temente a Deus e íntegro, com certeza você vai acertar na delegação da função. Eu acrescentaria aqui uma coisa que Jethro não falou, mas eu acho também muito importante. No que você delega, você pensa também em desenvolver essa pessoa. Não passa para ela, a partir de hoje você vai fazer isso e vira as costas. Não. A verdade é uma só. Quando você delega, naquele momento inicial que você delega, você vai fazer muito menos do que você faz, porque você vai ter que ensinar alguém. Mas é um momento transitório, é uma transição. Você faz menos, mas depois você vai fazer mais. Agora, para não fazer menos, não queira delegar de qualquer jeito, entregar para que ela faça aquilo sem devidamente estar instruída e acompanhada. É preciso esse acompanhamento. É fundamental esse acompanhamento. E eu quero trazer também uma fala do Warren Buffett, né? Vocês sabem, o Warren Buffett é um dos maiores investidores mundiais. Ele foi presidente da Hathaway por muitos anos. Agora, acho que o ano passado que ele passou o cajado, já muito idoso. Numa das reuniões, já registrada até em ata, ele disse algo também muito tremendo nesse ponto, em que ele fala assim: contrate bem e gerencie pouco. Isso é bom para eles e bom para mim. Ou seja, quando eu contrato bem, e aí eu tenho que ser extremamente criterioso para arrumar o delegado, a pessoa para o qual vai fazer aquilo que eu faço, eu vou contratar bem. Gerencie pouco significa eu vou precisar trabalhar menos, vou precisar fazer menos. Isso vai ser bom para ele e bom para mim. Bom para mim, sem dúvida alguma. Bom para ele, porque aqui está implícito algo tremendo. Delegar é entregar o cajado daquela função. Olha, quero abrir aqui uma vertente muito importante nesse assunto. Quando você delega, mesmo que você viu que a pessoa não fez tão bem quanto você entregou o cajado. Algumas coisas ela vai fazer até melhor que você, mas muitas coisas ela vai fazer pior que você. Mas você tem que ter a consciência que naquela fatia do todo da tua empresa, você entregou o cajado. Você tem que dar autonomia para ela. Isso é bom para ela e é bom para você. Tira o peso do excesso de função e dá a ela autonomia, porque delegar sem autonomia é ruim para os dois. É ruim para quem delega e ruim para quem é delegado. E agora eu quero fazer algumas ponderações minhas mesmo. Delegar não é se livrar de um serviço que você já está exausto. Não é isso. Delegar é abrir a porta da prosperidade da sua empresa. Então, por isso que delegar não é de qualquer forma. Delegar implica em desenvolver. Quando você for delegar, pensa que você vai ter que gastar um belo de um tempo para aquela pessoa fazer, se possível, melhor que você, ou pelo menos muito parecido com você. Em outras palavras, delegar implica em tomar um tempo do teu dia a dia, ficar do lado da pessoa, acompanhar a pessoa por semanas até que ela tenha confiança daquilo que ela vai fazer. Não é de qualquer forma, de maneira alguma. E o que você precisa delegar como prioridade? Serviço repetitivo, com certeza. Imagina que você está numa rotina que você gaste 1 hora por dia para alimentar algumas planilhas, poder fazer uma análise dos resultados da sua empresa. É só um exemplo. Essa alimentar a planilha é uma ação de back-office, não é uma ação de CEO. Em outras palavras, não é uma ação que você tem que fazer, você é o gestor. É uma ação que você vai passar para outro fazer. Serviço repetitivo, sempre que possível, passe para outro, para que você tenha o tempo para pensar e planejar e não ficar fazendo serviço repetitivo. O
problema de delegar, de repente você fala assim, caramba, mas como que eu vou saber se eu não estou delegando antes da hora? Será que agora é a hora de eu delegar? Pode ser que você tenha essa dúvida, com certeza. Mas muito pior do que delegar antecipadamente é delegar tardiamente. Se você delegou antecipadamente, mas você tem faturamento para bancar aquele custo, você está investindo no futuro da sua empresa. Agora, delegar tardiamente significa perder tempos, meses, anos de crescimento porque eu deleguei tarde demais. Esse sim é uma atitude extremamente errada. Delegar é te dar tempo para pensar. Delegar é te dar tempo para planejar. Delegar é você transferir funções suas com um desenvolvimento que você faz da vida das pessoas. E eu quero concluir esse vídeo dizendo o seguinte: a melhor maneira de delegar, presta bem atenção, para tudo e presta atenção aqui. Procura delegar para pessoas que estão dentro da tua empresa. Não está proibido você delegar a função para quem está pro lado de fora, para aquele cara que trabalhou lá, ele era encarregado. Não é questão de proibir. Mas quando você delega para alguém que está dentro da tua empresa, primeiro, você valoriza a sua equipe. Você desperta na sua equipe o desejo de fazer bem para que amanhã eu seja o próximo escolhido. Você não faz ideia quanto isso faz bem para a tua equipe de trabalho. Segundo, ela já entendeu o estilo da tua empresa. Não é só uma questão da função gelada, fria, mas tem um estilo. Cada empresa tem um estilo de trabalhar, tem uma forma, tem um modus operandi diferente. E quando você delega para alguém que já está lá dentro, ela já entendeu esse modus operandi, ela já entendeu o moral da sua empresa, ela já entendeu a alma da sua empresa. E isso é muito difícil de passar para as pessoas. Você só vai ter que passar a execução, e que para ela é muito mais fácil. E se você vai delegar para uma pessoa da tua própria empresa, essa é a melhor forma, você pode começar a delegar antes de chegar o momento. Eu fiz isso. Teve uma época que eu percebi que eu tinha um encarregado na minha empresa. Eu fiquei pensando, se esse sujeito amanhã sofrer um acidente e não puder trabalhar por meses, eu tô perdido, porque ele é tão importante na minha empresa que ele vai atrapalhar pra caramba a minha vida. Eu vou ter que parar de fazer um monte de coisa por causa disso. Aí eu comecei a desenvolver um delegado substituto para ele. Ou seja, foi fácil, porque ela já tinha toda a cultura da minha empresa. Ela já conhecia que jeito que era as execuções, o modo de pensar, o estilo. E rapidinho eu desenvolvi aquela pessoa. Com coincidência, realmente acabou um dia aquele rapaz tendo que sair da empresa e eu já estava com o delegado pronto. Por quê? Porque eu criei esse delegado dentro da minha própria empresa. E a linguagem, né, gente? Cada empresa tem uma linguagem. Não estou falando aqui de português, de inglês. Eu estou falando a mesma língua. Sabe quando todos falam a mesma língua? Quando você delega para alguém que da tua própria empresa, ele já fala a tua língua. Eu tenho, por exemplo, uma secretária que está comigo há quase 40 anos, ou uns 38 anos, e a minha esposa costuma dizer que ela acha engraçado que a reação dela é parecida com a minha. Quando os problemas são apresentados a ela tem uma resposta muito parecida com a minha. Por quê? Ela aprendeu a linguagem da empresa. Então, a gente já fala a mesma língua. E isso faz toda a diferença, porque você tem a segurança que a pessoa para a qual você delegou, ela vai fazer algo muito parecido com aquilo que você espera. Entende por que é tão importante delegar na hora certa, delegar da maneira certa? E aqui eu quero terminar o vídeo dizendo o seguinte: quem delega vai mais longe. Quem delega consegue escalar. Quem não delega faz mais bem feito, mas não consegue escalar. E sucesso depende de escalar. Sucesso tem tudo a ver com escalar. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu digo mais, dá uma mãozinha pra gente. Indique esse vídeo para outras pessoas, para que eu possa crescer como eu desejo que você também cresça na sua empresa. Muito obrigado.